Olá, meus queridos irmãos, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Pedro, né? 1 Pedro, capítulo 4, o versículo 1 em diante, que relata a morte para o pecado e a pureza da vida. Vamos ler. Mas, primeiramente, deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Compartilhem, né, esses vídeos para que outras pessoas possam ouvir a verdade do Evangelho na Bíblia. Vamos ler a morte para o pecado e a pureza da vida em 1 Pedro capítulo 4. Ora, pois, já que Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento. Então, a pessoa que quer ser um verdadeiro cristão dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, né? A verdadeira igreja única, a única verdadeira igreja é igreja de Deus. Foi Deus quem mandou seu filho trazer quando ele veio aqui para essa terra, né? Quando Cristo veio, o Pai mandou ele trazer a igreja de Deus, não essas falsificadas que tem por aí. Essas daí foi o homem quem inventou, né? Igreja Católica, Igreja Assembleia, Igreja Universal, né? Igreja Adventista, Igreja Testemunha de Jeová, Igreja Cristã no Brasil, etc, etc. Essas igrejas foram criadas por homens. Foi o homem que inventou essas igrejas. Por isso, elas são igrejas falsas. Pregadores falsificados também, porque eles fazem teologia diabólica para enganar vocês, né? Desculpem, me perdoe, não estou aqui para julgar ninguém, nem para ofender ninguém, não, mas apenas para falar a verdade, né? E isso é a verdade. Então, vamos continuar a leitura. Ora, pois, já que Cristo padeceu na carne, quando Deus enviou para implantar a igreja de Deus. E ele padeceu na carne porque ele tinha que passar por isso, se tornar em humano, né? Jesus Cristo foi enviado por Deus para um povo de Deus. Jesus Cristo foi enviado por Deus para um povo de Deus. Que povo é esse? O povo israelitas, o povo da tribo de Judá, muito rebeldíssima, e as outras tribos que abandonou Deus e foram através do seu próprio propósito, né? Criando as suas próprias igrejas. Eles foram através da palavra do homem, abandonando a palavra de Deus e tornaram-se transgressores, né? Por isso que Deus enviou Cristo para resgatá-los com uma igreja nova, porque a igreja que eles estavam era chamada de Igreja do Deserto, que era a lei de Moisés. Muita gente não entende isso, né? Você pode até dizer, o irmão Antônio aí está falando heresia, mas tem a igreja no deserto, só é ler a Bíblia. Essa igreja do deserto chama-se a lei de Moisés e os seus estatutos. A igreja de Deus, que veio depois, mandado por Deus e por Cristo, adquirida, essa nova igreja, que é a igreja de Deus, isso é a nova lei, a nova aliança, né?
porque a aliança passada, que é a lei de Moisés, não serve, não tem serventia nenhuma quando Cristo chega, porque é uma lei fraca, é uma lei fraca, uma lei inútil, né? Aí pode ter até alguém aí que lê Bíblia, que tal, que está dizendo, gente, como é que o irmão está falando uma heresia dessa? Não, eu estou falando o que está escrito na Bíblia. Eu não falo aqui pelo meu pensamento, como é de costume dos falsos pastores, né? De estar inventando história e etc. Não, eu falo o que está escrito. Se eu estou dizendo que está escrito que o próprio Deus diz que a lei de Moisés é fraca e inútil, porque está escrito, né? Está escrito isso. Vocês não acham porque vocês não lêem Bíblia. Vocês só querem comer o que o pastor dá a vocês. Por isso que eu estou aqui, porque eu não estou comendo o que o pastor diz, pastor humano, mas estou comendo o que o meu pastor dá, que é Cristo. O meu pastor é Jesus Cristo, não esses pastores falsificados que tem por aí. Eu até já passei pela mão deles, né? Mas são falsos pastores que pregam mentira, pregam engano e criam suas igrejas falsificadas, né? Isso é verdade. Não fiquem com raiva de mim. Mas vamos continuar a leitura, né? Ora, pois, já que Cristo padeceu na carne, armai-vos. Nós, quer ser um cristão verdadeiro, tem que se armar também do mesmo pensamento de Cristo. Porque aquele que padeceu na carne já cessou o pecado. Mas pecado de quem? Nosso? Não. Daquele povo que ele veio resgatar, né? Daquele povo lá de antigamente. Cristo, né, já cessou do pecado. Ele padeceu, porque Cristo veio se tornar pecado por eles. Mas quando ele morre, né, ele vai cessar daquele pecado, porque eles próprios rejeitam Cristo e não aceitam a nova igreja, que é a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos mandados por Deus. Eles não aceitam, por isso que crucificam Cristo, né? Ora, pois, já que Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou dos pecados, para que, no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus, né? Para que, no tempo que ainda resta neles, lá naquele tempo, que resta na carne dele, na vida humana, né? Se está falando da carne, é a vida humana, né? Não continue a viver para as concupiscências. Que concupiscências são essas? Tanto da carne quanto dos homens. Para as concupiscências dos homens. Porque a concupiscência da carne nos leva ao pecado e a todo instante. A concupiscência da carne e dos homens, porque vem da carne também, né? A concupiscência dos homens é a concupiscência da carne. Ela nos leva a pecar a todo instante. De que forma? De que forma? Através do olho, através da boca, através da mão, através dos pés. Tudo isso nos leva à concupiscência da carne. De que forma? Por exemplo, eu sou membro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, única e verdadeira, correto? Eu devo andar em novidade de vida o tempo todo, seguindo a Cristo, com fé, que é a obediência, e com amor puro e sincero em meu coração. Um membro cristão,
dentro da verdadeira igreja. E eu sofro, qualquer um sofre, através da concupiscência da carne. Porque, por exemplo, eu já falei isso na live de ontem, em todas as lives eu falo isso para enfatizar, para que vocês aprendam melhor, né? Por exemplo, eu sou um verdadeiro cristão, dentro da verdadeira igreja. Eu devo me manter puro, sem pecado. Não é que eu não peque, porque todo homem peca, certo? Isso é fato. O próprio Deus sabe disso. Deus sabe disso. Que não tem ninguém aqui na terra que não peque, né? Mas devemos estar atentos às armadilhas do pecado. Devemos estar atentos a isso. Por exemplo, eu como um verdadeiro cristão, eu sempre enfatizo isso, que é para vocês entenderem, né? Como um verdadeiro cristão, eu estou aqui na frente da minha casa, passando a vassoura, e de repentemente vem uma mocinha com aquela blusinha, né, decotada, mostrando parte das bolinhas, a barriga de fora, um short bem curtinho, sensual, né? Ela já vem de longe, mas a concupiscência da carne, ela é ativada no homem, tanto no homem quanto na mulher. Isso é real. Ela é ativada. E eu vejo essa mocinha vindo, a minha concupiscência é ativada e eu me ponho a olhar para ela quando ela vem caminhando, né? Isso chama-se a concupiscência dos olhos. Ela vem com aquela blusinha curtinha, barriguinha de fora, as perninhas de fora e tal, né? E aí o que acontece? Ao ela passar na minha frente, se eu não me resguardar disso e entrar para dentro de casa para não ver ela passar na minha frente, né? Se eu não me resguardar e entrar dentro, deixar ela passar, depois voltar, eu ficar esperando, eu tô dando alimento à minha concupiscência, a concupiscência da carne, certo? Estou fazendo isso. E o que acontece? Se quando ela passar na minha frente, eu der um psiu para ela, eu cometi adultério, né? Eu cometi adultério. Se essa moça passa na minha frente, com aquele shortinho curtinho, a blusinha curtinha com os peitos estufados, a barriguinha de fora, eu como um cristão verdadeiro, se não entrei para dentro de casa, fiquei alimentando a minha concupiscência dos olhos, e ela ao passar na minha frente, eu fizer, ei, eu estou cometendo adultério, né? Eu estou cometendo adultério, porque na doutrina de Cristo diz, o homem quando olha para uma mulher para cobiçar, está cometendo adultério. Então se eu der um cio para ela, tá olhando para ela e tô fazendo, ei, coisa linda, tal, né? Eu tô enfatizando o adultério. Isso é na lei de Cristo. Na lei de Moisés era diferente, né? Na lei de Moisés, você tinha que pegar a mulher, você tinha que transar com ela para ser adultério. Na lei de Cristo não, é muito mais ampla. Por isso que a lei de Moisés não serve para hoje, né? A lei de Moisés não serve para hoje. O que está em vigor hoje é a lei de Cristo, porque ela é mais severa, ela é mais ampla, né? E espiritual. Não é como a lei de Moisés, que era a lei da pedra, olho por olho, dente por dente. Isso era a lei de Moisés. Mas a lei de Cristo não. A lei de Cristo é muito diferente, muitíssimo diferente da lei de Moisés, né? Muito diferente. A lei de Cristo é para a nossa salvação, é para a nossa vida eterna, é para nos salvar do mal, do pecado. A lei de Moisés não, a lei de Moisés, quem pagava o pecado do povo israelita
era o coitadinho do bode, né? Era o coitadinho do bode. Sangrava o bichinho lá no altar para pagar o pecado do povo. Por isso que ela é uma lei fraca, uma lei inútil. Por isso que o próprio Deus disse que a lei de Moisés é fraca e inutilmente. Ela não serve, não presta. Ela foi dada como figura para manter o povo de Deus fora do pecado, até Cristo chegar com a nova igreja. Né? Porque a lei de Moisés é a igreja no deserto. E a lei de Cristo é a igreja de Deus. Né? Então há diferença entre uma e outra. A do deserto foi desfeita e entrou a nova, que é a igreja de Deus, que Cristo trouxe, mandado pelo seu Pai. Né? E é nessa que devemos estar, e com muita fé, amor puro e sincero. Amor puro e sincero. Isso é o mandamento da igreja de Deus, da doutrina de Cristo. Amor puro e sincero, com fé. A fé é obediência a Deus. Né? Para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus, né? Porque é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, né? Andando em dissoluções, concupiscência, borrachices, glutonarias, bebedices, né? Bebedice e abomináveis idolatrias. Antigamente o povo, né, estava voltado mais para essas coisas, né? Dissoluções, concupiscência, né? Porque eles adulteravam, se prostituía e etc, etc. Borrachice, glutonaria, comia demais, exageradamente, bebia, se embriagava. E em vez de adorar a Deus, ia adorar os ídolos, as estátuas de escultura, né? Abomináveis idolatrias, né? Por causa dos ídolos, das estátuas de escultura. E o povo deixava de adorar a Deus para ir adorar essas estátuas. Isso é abominação a Deus, né? Todo aquele que quer adorar uma estátua, que quer orar para uma estátua, pedir alguma coisa a uma estátua, né? E etc. Fazer qualquer coisa para uma estátua, isso é abominação a Deus, né? Não é eu que está dizendo, está escrito aqui, olha, bebedice e abomináveis idolatrias. Porque não só existe uma idolatria. Comer demais é idolatria. Gostar de um cantor demais, eu amo o cantor fulano, isso é idolatria. Eu amo o jogador, aquele jogador é o máximo, isso é idolatria, né? E principalmente as estátuas de escultura de santo, né? Estátua de escultura de santo é idolatria, é diabólico demais, né? Porque a própria igreja é diabólica também. As evangélicas são diabólicas. Desculpa, tá? Não quero ofender você, mas eu estou falando a verdade. E encha, né? E encha o estranho, não correde com ele no mesmo desesfreamento de soluções, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta, vai dar conta, ao que está preparado para julgar vivos e mortos, que é Deus, que é Cristo, né? Essas pessoas que andam, né, em dissoluções, glutonaria, bebedice, idolatrias, vai dar conta a Deus no último dia, sem dúvida. É porque o padre não ensina isso para vocês, né? Mas vocês, no último dia, daqui para lá, se vocês não se arrepender e voltar para a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Deus mandou através de seu filho, né?
para ele implantar a igreja de Deus, se vocês não se arrepender e for para ela, vocês vão ficar aqui no lago de fogo, porque essa terra vai derreter e vai se tornar um lago de fogo. No último dia, quando Deus puxar você nas nuvens, que você não for achado como uma pessoa de Deus, você é jogado lá de cima aqui dentro, no lago de fogo, né? E vai queimar eternamente, né? Pois é por isto que foi pregado o evangelho até aos mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. Então, quando Cristo morre, ele desceu até as partes mais baixas da terra, onde há uma prisão de espírito, pessoas que não seguiam a Deus, né? As pessoas que morrem sem seguir a Deus, sem seguir a Cristo com verdade, amor puro e sincero, essas pessoas, quando morrem, elas vão para uma prisão. O espírito dela, a alma dela, vai para uma prisão, né? E Cristo foi lá nessa prisão pregar para eles, para converter essas pessoas, para converter esses espíritos que não eram de Deus, né? Foi para lá pregar. E eu tenho uma convicção pura de que tem pessoas de Deus nessa prisão lá, pregando o verdadeiro evangelho para essas pessoas que chegam, né? Deve ter, porque Cristo foi lá, Cristo fez discípulo aos vivos aqui na terra, antes de morrer. Antes de Cristo morrer, Cristo fez discípulo, fez apóstolo, né? Ele não fez? Da mesma forma, quando ele morreu, que foi, desceu lá e pregou aos mortos, né? Pregou aos mortos, com certeza esses rebeldes se converteram, alguns lá, ou todos, e ficou alguém lá nessa prisão pregando esse evangelho para as pessoas que chegam, né? Provavelmente. Pois é por isto que foi pregado o evangelho até aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, né? Mas vivesse segundo Deus em espírito. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração, né? Devemos comer e beber a palavra de Deus, né? E orar, vigiar, para não cair em tentação, para que nós não se perca, né? Tendo antes de tudo ardente amor. Esse é o primeiro mandamento para com Deus, é o amor. Tendo antes de tudo, nós devemos, antes de tudo, tendo antes de tudo. Isso é a doutrina de Cristo, o primeiro mandamento da doutrina de Cristo. Antes de tudo, ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Porque se a pessoa tem amor puro e sincero no coração, jamais ela vai fazer uma coisa que desagrada a Deus. Jamais ela vai fazer uma coisa para prejudicar uma pessoa, sendo da família ou sendo de fora da família, porque essa pessoa tem o amor puro e sincero em seu coração. Isso quer dizer que essa pessoa tem Cristo, tem Deus no seu coração, porque Deus é amor.
E através de Deus, com essa fé da pessoa, ela não vai fazer coisas contrárias a Deus, por causa do amor, né? Tendo antes de tudo, antes do pai, antes da mãe, antes de qualquer coisa, do dinheiro, do ouro, da prata, do diamante, antes de tudo isso, devemos ter ardente amor uns para com os outros. Porque se nós não tivermos isso, estamos fritos. Porque não adianta você dizer: ah, eu amo fulano, eu amo fulana, só de boca, só de falar. Nem diga. Ame de verdade, com sinceridade. Porque Deus está te vendo. Deus está te vendo. Então, não diga que ama uma pessoa por dizer. Não faça isso, porque você está mentindo para o seu próprio ser e para Deus. E por essas coisas, você será condenado, né? Tendo antes de tudo, ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Mesmo que você é pecador, mas você vai passar a ter, presta atenção, você é um pecador, correto? Todo pecador não tem amor sincero. Não tem. Todo pecador não tem amor sincero, porque ele não serve a Deus, serve a Satanás. Mas na hora em que seu coração entra Deus nele, entra Cristo, você vai passar a ter um amor puro e sincero. E aí, esse amor, ele vai te levar a não fazer coisas contrárias a Deus, porque Deus é amor. Tá entendendo o ponto aí? Né? Isso é a verdade. Deus é amor. Então, se você tem esse amor sincero em seu coração, você não vai enganar uma pessoa. Você tem um amor sincero em seu coração, preste atenção. Você vai vender uma coisa quebrada dizendo que tá boa? Não vai, porque a sua consciência vai acusar o seu erro por causa do amor que você tem. Você não vai praticar isso. Você não vai trair a sua esposa porque você tem um amor sincero para ela, puro. Você não vai trair o seu marido porque você tem um amor puro no seu coração. Você não vai fazer isso. Né? Você não vai matar porque você tem amor puro e sincero. Você não vai roubar. Né? E muito mais se você tiver a palavra de Deus implantada em si. Aí é que você não vai fazer coisa errada mesmo. Mas a concupiscência da carne nos leva, nos guia a fazer coisas mal, e o diabo incentiva, não resta dúvida, porque nem tudo vem do diabo. A nossa concupiscência é muito terrível também. Apesar que através da nossa concupiscência, o diabo pode botar umas coisas na sua frente, tranquilamente, para que a sua concupiscência, ativada naquilo que você está vendo, naquilo que você quer fazer, execute. Por isso que devemos vigiar, orar a Deus, para que o nosso espírito batalhe contra a carne, para que ela não faça certas coisas. Porque há uma briga imensa, há uma batalha imensa entre a carne e o espírito, constantemente. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, o tempo todo. O espírito está lutando para a carne não pecar
E a carne está lutando contra o espírito para pecar. É bíblico, está na Bíblia. É palavra de Deus. Por isso, devemos ter perseverança, devemos uma fé firme. A fé é obediência a Deus. Isso é a verdadeira fé, obediência a Deus. Porque tem gente que diz: eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus. O diabo também tem isso, o diabo também crê. Mas Senhor, como é que você quer ter a fé de Jesus, que é a obediência, e está fazendo coisas erradas? Como é que você crê em Deus, quer ter crença em Deus, se você está adulterando, se você está enganando, roubando? Que fé, que crença é essa que você tem em Deus? Não serve. Não serve, porque você, mesmo com essa fé fajuta que você está tendo, você vai ser julgado pelos seus atos. Todos nós seremos julgados por tudo que fazemos. Todos nós, seja bom ou seja ruim, seremos julgados. Porque no bom que fazemos, estamos amontoando brasas de fogo, na bondade, com amor puro e sincero. Cada pessoa, mesmo não tendo uma congregação, porque na congregação falsificada, na igreja falsa, você não vai ter salvação. Desculpa, tá? Na igreja falsa você não vai ter salvação. Não vai. Por quê? Porque você está dando ouvido à mentira. A mentira vem de Satanás. Na igreja falsa você não tem salvação. Desculpa, não quero ofender você, mas é a verdade. Na igreja falsa não tem salvação. Por quê? Você está ouvindo um pastor mentiroso. Você está dando ouvido a um pastor enganador. Você está de concordância com ele e não com Cristo. Se na nova igreja, que é a igreja de Deus, é um supositório que eu vou fazer agora. Se na verdadeira igreja não tem dízimo, por que na igreja falsa vai ter dízimo? Não é por causa da ganância? É por causa da ganância. Então isso é mentiroso. Isso é enganação. Então isso não é de Deus. Isso é de Satanás. Tem gente que briga por causa disso. Eu quase apanho de um membro de uma igreja Assembleia de Deus por eu ler para ele o dízimo. E ele disse que não, tem que ter o dízimo, senão o devorador vai para nossa casa, vai fazer isso. O devorador é o pastor dele. O pastor dele é que é o devorador. Porque o devorador de antigamente, lá de Malaquia, era gafanhoto que destruía as plantações daquele que não estava querendo dar o dízimo ao sacerdote. Levita. Não era para nós. E etc. Tendo antes de tudo ardente amor um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor puro e sincero, verdadeiro. Sendo hospitaleiro um para com os outros, sem murmuração, servindo um aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Isso é o verdadeiro cristão, né? Se alguém fale como entregando o oráculo de Deus. Se alguém ministre segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Mas quem pertence à glória e o domínio para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. A pessoa
está dentro da verdadeira igreja, membro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, o verdadeiro cristão dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, ele sofre aflições, aperto, injúria, é maltratado, ele passa por isso. Mas aí o que acontece? Mas regozijamos por ser participante das aflições de Cristo. Porque Cristo, quando trouxe a verdadeira igreja, ele foi injuriado, ele foi blasfemado, ele apanhou, ele foi furado, né? E até morto, por amor da igreja que Deus mandou, que é a igreja de Deus. Cristo sofreu tudo por causa da igreja que ele trouxe, que é a igreja de Deus, mandado pelo seu Pai, né? Mas o verdadeiro cristão sofre provações ardentes, ainda mais, ardentes provações que vêm sobre nós, para nos experimentar se estamos firmes ou não, para ver se estamos perseverando em Cristo ou não, né? Sofremos essas coisas, mas devemos nos regozijar, sendo participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijei e exulteis. Se pelo nome de Cristo nós somos injuriados, vituperados, maltratados, seremos bem-aventurados, porque sobre nós repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus, né? Se pelo nome de Cristo sois vituperados, né? Vituperado quer dizer injuriado, maltratado, blasfemado, etc. Somos bem-aventurados. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus. Glória a Deus, né? Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, né? Deus está dizendo que nós não devemos padecer como uma pessoa que mata as outras, ou como um ladrão, ou como um malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, né? Porque tem essas pessoas, né? Ele está dizendo que nenhum de vós, cristão verdadeiro, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, padeça como homicida, né? O cristão verdadeiro não vai matar uma pessoa que padeça como um homicida, ou como um ladrão, ou um malfeitor, ou como que se intromete nos negócios alheios, né? Mas se padece como cristão, não se envergonhe se nós padecemos como cristão, porque eu estou falando para vocês aí, mas pode ser que aí no meio de vocês que está me ouvindo, possa ter alguém falando de mim, né? Me injuriando, dizendo, o irmão Antônio só está falando bobagem, falando heresia, né? Deus não vai fazer essas coisas. Pode ter alguém aí com esse pensamento, né? Aqui, na minha convivência, eu posso ser injuriado por alguém. Alguém pode falar mal de mim, né? Mas eu não devo me envergonhar. Antes, me glorifico a Deus nesse nome, né? Porque já é tempo que comece o julgamento. Já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Que casa de Deus é essa? Cristo. A casa de Deus é Cristo. É a igreja de Deus.
A casa de Deus é a igreja de Deus. É Cristo, foi Ele quem trouxe. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, né? Membro dela. Qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Todo aquele que é desobediente ao Evangelho de Deus, ele será julgado, né? Ele será julgado, sem dúvida, será julgado, né? E se o justo, né? E se o justo, dificilmente, o justo não, e se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? Se para um justo é difícil a salvação, imagina para um ímpio, né? A comparação aqui, né? Ele está perguntando: se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio? É uma comparação que ele está fazendo. Se já é difícil, né, para um justo a salvação, imagina para quem é ímpio, para aquele que não quer saber de Deus, né? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem, né? Praticando o bem. Agora vamos ler ainda em 1 Pedro capítulo 5, né? Capítulo 5. Os deveres dos anciãos e dos mancebos. Os deveres dos anciãos e dos mancebos dentro da igreja de Deus, né? Aos anciãos, pois que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e participante da glória que há de se revelar, né? Pedro, o apóstolo Pedro, está dizendo que é um ancião com eles, com os outros anciãos dentro da igreja de Deus, né? E eles são testemunha, porque eles viram Cristo. Eles são testemunha do sofrimento de Cristo, porque eles estavam com Cristo, né? E participante da glória que há de se revelar. Os apóstolos são participantes dessa glória, né? Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força. O pregador da igreja de Deus deve apacentar o rebanho que está entre eles, né? Aqueles convertidos, mas não por força. Não por força. Aqueles que vão se convertendo devem se converter espontaneamente, né? Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, porque tem pessoa no meio da pregação, dentro da igreja de Deus, que ainda não são batizados, não se tornaram membros da igreja, né? E aí essas pessoas têm que vir não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus. Por que eu estou falando? Está escrito assim, porque nos dias de hoje, eu já participei disso, o pastor, ele está lá já no finalzinho do culto, ele diz: quem quer seguir Jesus, né? Quem quer seguir Jesus, levante a mão. O pastor não fala isso dentro das igrejas aí falsificadas, né? Quem quer aceitar Jesus, levante a mão. O pastor fala isso dentro das igrejas falsificadas. Eu estou falando isso porque eu participei disso, dessa ação.
pastor chega e diz: quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Por quê? Você vai com uma pessoa para uma igreja dessa, você foi com uma pessoa, um vizinho, sei lá, e você está lá sentado junto dele. Na hora que o pastor fala essas coisas, o irmão que levou você cutuca você. Ah, aceita? Aí você vai e levanta a mão. Você está levantando a mão porque o pastor está pedindo para você aceitar Jesus. Não é você que quer. Você está aceitando Jesus porque o pastor está pedindo lá. Você está levantando a mão para aceitar Jesus porque o parceirinho que levou você está cutucando você para você aceitar. Não foi por sua livre e espontânea vontade. Isso não serve. Se você é um cristão desse tipo, você não está servindo a Deus. Você está servindo aquele falso pastor que está impondo você ser um membro da igreja dele. Está sendo forçado a fazer aquilo. Né? Você está sendo, mas você tem que ser de livre e espontânea vontade. Não é por pedido de ninguém, não. Não é porque o pastor está pedindo para você aceitar Jesus, não. Você tem que aceitar em seu ser, em seu coração, com sinceridade, com amor puro e sincero. Não porque o pastor está pedindo para você aceitar Jesus, para você levantar a mão. Não faça isso, porque não serve para Deus. Mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, né? Mas de boa vontade. Nem como dominadores sobre os que foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E enquanto se manifestar o sumo pastor, que é Cristo, recebereis a inacessível coroa da glória. Então você tem que aceitar o pastor, mas pastor Cristo, não falso pastor das igrejas falsificadas de hoje. Semelhantemente, vós, os mais moços, sede sujeito aos mais velhos. Os mais moços têm que ser sujeitos aos mais velhos. Cingindo de toda a humildade, um para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós não devemos ter ansiedade. A toda a ansiedade devemos colocar na mão de Deus, não em nós. Sede sóbrio, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor rugindo como um leão e procurando a quem possa tragar. Mas se nós tiver o amor puro e sincero, a fé de Cristo, que é a obediência a Deus, perseverando, esse diabo aqui, ele pode arrodear quanto quiser, mas não vai nos tragar, porque estamos fielmente em Cristo, pela fé, que é a obediência à lei de Cristo, à doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, ao qual resiste firme na fé, como eu falei, né? Resista firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão cumprindo entre vossos irmãos no mundo, né? E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, né? Depois de havido sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer-nos, né? Cristo nos fortalece, Cristo confirma a nossa obediência, a nossa fé, com amor puro e sincero em nossos corações. Eu sempre enfatizo isso, porque sem amor puro e sincero, você não serve a Deus. Devemos ter amor puro e sincero em nossos corações,
para Cristo está em nós, para Deus está em nós, porque Deus é amor. Então devemos ter amor puro e sincero, né? A Ele seja o domínio para todos sempre, amém. Por Silvano, nosso fiel irmão, como considero, Paulo está dizendo aqui, né? Escravo, abreviadamente exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, nela permanecer firme. Que graça é essa de Deus? A igreja de Deus, a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, não de homens dos dias de hoje, não de homens, mas de Deus, de Cristo, né? A vossa coeleita Babilônia vos saúda, como também meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós e tenhais que estáis em Cristo, né? Que estáis em Cristo. Aqui termino o livro de 1 Pedro, né? E vou ler em 2 Pedro, que é o próximo vídeo, em 2 Pedro, capítulo 1, né? É um prefácio de saudação, né? Em 2 Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 1, é um prefácio de saudação, né? 2 Pedro, capítulo 1, isso é o próximo vídeo, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, com muita paz, muita saúde, né? Muita felicidade, prosperidade, que vocês se mantenham firmes dentro da lei de Cristo, dentro da lei de Cristo, da doutrina de Cristo, dos mandamentos de Cristo, que foi mandado por Deus, não de homens de hoje, dentro dessas falsas igrejas. Existem milhares e milhares de falsas igrejas satânicas, igrejas evangélicas, igrejas católicas, milhares, tudo falsa de Satanás. Desculpem por eu falar assim, mas é a verdade, porque só existe uma igreja verdadeira. Só existe uma igreja verdadeira que Deus mandou através de seu Filho Jesus Cristo. E essa igreja tem o nome do Pai, Igreja de Deus. Não essa que os homens criaram. São igrejas falsas, igreja de Satanás, com doutrina de homens, mandamentos de homens, né? Eles fazem teologia diabólica para enganar vocês, simplesmente. Me desculpa, tá? Não quero ofender ninguém. Então, esse é o próximo vídeo que eu já falei. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal. Compartilhem esse vídeo para mais pessoas, né? Ative o sininho para receber as notificações. E tenho dito,